quase 2000 anos, ocorreu o evento mais importante de todos os tempos, a sexta-feira que marcou a história de Jesus e sua morte por crucificação. A agonia e dor que ele enfrentou nesse momento foram terrivelmente intensas. Nos 4 evangelhos do Novo Testamento, há um relato detalhado dos eventos ligados a esse acontecimento crucial. No entanto, o testemunho bíblico enfatiza que a morte de Jesus Cristo abrangeu muito mais do que apenas sofrimento físico. Além dos aspectos físicos, a morte de Jesus carrega uma significância profunda. Ela ocorreu após cerca de 3 anos desde o início de seu ministério público, aproximadamente aos 33 anos de idade. No entanto, estabelecer o ano exato da morte de Jesus não é uma tarefa simples devido a um erro de cálculo no calendário atual. Esse erro implica em uma diferença de 4 a 6 anos, indicando que o nascimento de Jesus possivelmente ocorreu entre 6 e 4 anos antes de Cristo, resultando em sua morte entre 27 e 29 depois de Cristo. Antes de enfrentar a cruz, Jesus passou por uma sequência angustiante de eventos. Primeiramente, ele foi preso na quinta-feira, traído por um de seus próprios discípulos enquanto orava no jardim do Getsêmani. Conduzido ao Sinédrio, uma espécie de corte suprema judaica em Jerusalém, Jesus foi acusado de blasfêmia e condenado com base em testemunhos falsos. Entretanto, somente o governo romano possuía a autoridade para ordenar a pena de morte, o que levou à entrega de Jesus a Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia na época. Pilatos, talvez preocupado com repercussões políticas indesejadas, hesitou em autorizar a morte de Jesus, embora tenha enviado Jesus a Herodes Antipas, governador da Galileia. Este o devolveu a Pilatos. Assim, Pilatos cedeu às demandas dos líderes judeus e deu início à pena de morte de Jesus por crucificação. Antes da crucificação, Jesus foi submetido a uma tortura extensa. Ele foi cruelmente açoitado com um instrumento contendo pontas afiadas, ossos e ganchos, que causavam ferimentos profundos e agonizantes. Além das torturas físicas, Jesus também suportou abusos psicológicos. Soldados romanos zombaram dele, vestindo-o como rei e colocando uma coroa de espinhos em sua cabeça, causando intenso sangramento. Essa coroa pode ter sido feita de espinhos provavelmente bem afiados, capazes de atingir nervos na cabeça e causar dores intensas. Após a sessão de tortura, Jesus foi conduzido ao local de sua execução. Naquele tempo, a pena de morte por crucificação era realizada fora dos limites da cidade. Jesus, devido à flagelação prévia, teve dificuldades para carregar a cruz completamente sozinho. Ele recebeu auxílio de Simão Cirineu. No local da crucificação, suas mãos e pés foram perfurados por pregos de metal, causando sangramento intenso e dor excruciante. Pilatos ordenou que uma placa fosse colocada na cruz, identificando Jesus publicamente como Rei dos Judeus. A morte na cruz, um método de execução inicialmente associado aos persas, mas posteriormente adotado pelos romanos, era extremamente humilhante e dolorosa. Era reservada para escravos e os piores criminosos. O condenado ficava exposto nu, enfrentando cãibras severas, dores de cabeça intensas e sede insuportável, enquanto perdia sangue através dos ferimentos em seu corpo. Os pesquisadores afirmam que, dependendo do lugar da execução, aves de rapina podiam começar a retirar parte do corpo da vítima ainda viva. Seja como for, a morte por crucificação era lenta e podia levar horas e até dias. Geralmente ocorria por sufocação, hemorragia ou ataque cardíaco devido à exaustão. Inclusive, em alguns casos, os condenados tinham suas pernas fraturadas para apressar o processo de morte. A Bíblia indica que o Senhor Jesus foi conduzido à morte ao lado de 2 delinquentes. Também relata que ofereceram a Jesus uma mistura de vinho e mirra, que foi recusada por ele. E quando já estava crucificado, os soldados também propuseram a Jesus vinagre numa esponja. Jesus levou cerca de 6 horas para falecer, das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. A morte de Jesus foi testemunhada por algumas pessoas próximas a ele, como sua mãe e outras mulheres que participaram do seu ministério.
Entre os seguidores, parece que o apóstolo João foi o único que esteve perto de Jesus durante sua morte. Enquanto algumas pessoas sofriam por ver Jesus morrer, outras continuavam a proferir insultos contra ele. E enquanto Jesus estava na cruz, ele proferiu pelo menos 7 frases muito significativas que apontavam para sua plena humanidade, sua plena divindade e para o propósito de sua obra redentora. Ainda durante a crucificação, alguns fenômenos notáveis aconteceram, como as densas trevas que perduraram cerca de 3 horas, um grande abalo de terra que sacudiu Jerusalém e a divisão do véu do templo de alto a baixo. Fisicamente não é possível determinar se Jesus morreu por sufocação, ataque cardíaco ou choque hemorrágico, mas o que sabemos é que isso ocorreu logo após ele entregar seu espírito nas mãos do Pai. Além disso, algumas pessoas que acompanharam a crucificação conseguiram compreender que Jesus Cristo era de fato o Filho de Deus. E para confirmar a morte de Jesus, um soldado cravou uma lança em um dos lados de seu corpo, fazendo sair do ferimento sangue e água. Como nenhum corpo deveria estar na cruz durante o sábado, o corpo de Jesus foi removido dali na própria sexta-feira para ser sepultado. Os corpos dos delinquentes que morriam crucificados frequentemente eram jogados em valas ou deixados no próprio local da morte para serem consumidos por animais. Porém, distintamente de outros condenados, Jesus teve seu corpo conservado e sepultado no túmulo novo, de onde ressurgiu ao 3º dia. Mas diante de tudo isso, é importante nós compreendermos corretamente qual foi o significado da morte de Jesus. Sem dúvida, a morte de Jesus foi terrível, isso nós sabemos. Sua dor e agonia são difíceis de imaginar. Mas antes dele e depois dele, outras pessoas também foram crucificadas. E quando Jerusalém caiu diante dos romanos, décadas depois da morte de Jesus, muitos judeus acabaram sendo crucificados. Então, qual foi a diferença entre a morte de Jesus por crucificação e a morte de outras pessoas que também foram crucificadas? A diferença foi que o sofrimento de Jesus significou muito mais do que apenas o tormento físico. Em sua morte, Jesus suportou algo que homem algum jamais poderia suportar. A morte de Jesus revelou o ódio de Deus. A dor mais profunda que Jesus teve de suportar durante sua morte não foi a dor dos pregos em suas mãos e seus pés, nem a dor da coroa de espinhos em sua cabeça, ou mesmo a dor do açoitamento em seu corpo. A dor mais intensa que Jesus teve de encarar foi a dor da separação e do abandono. Fazendo-se amaldiçoado, Jesus trocou um trono de glória por uma cruz de madeira. E ao carregar sobre si todo o nosso pecado, ali na cruz, ele foi deixado pelo Pai. Na cruz, Jesus experimentou o terror do inferno em lugar da comunhão celestial. A pior dor que alguém pode sofrer é a dor de ser deixado por Deus. Na cruz, Jesus experimentou essa dor em toda a sua vida. Quando o crucificado Jesus gritou, meu Deus, por que me abandonaste?", ele estava sendo absolutamente honesto. E, no entanto, ao mesmo tempo em que a morte de Jesus revelou a manifestação do juízo de Deus contra o pecado, sua morte também revelou a extraordinária manifestação da graça de Deus e a profundidade do amor divino. É incrível saber que a morte de Jesus não aconteceu para que Deus pudesse nos amar. Ao contrário disso, a morte de Jesus aconteceu porque Deus, pelo consentimento de sua vontade, decidiu nos amar, ainda antes que o mundo existisse. É por isso que a morte de Jesus não foi apenas um evento que ocorreu há quase 2000 anos, mas foi o cumprimento de um decreto estabelecido na eternidade. A morte de Jesus foi a manifestação em nosso tempo do Cordeiro Imaculado, que foi conhecido antes da criação do mundo. E a boa notícia é que o seu valioso sangue foi derramado por um de nós. E se você gostou de saber desse acontecimento sobre Jesus, deixe o seu gostei e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com mais alguém, para que outras pessoas também entendam o verdadeiro significado da morte de Jesus.